Amém. Oi, Oi, tudo tudo bem, bom? querida? Como que você tá? Graças a Deus eu tô bem, e você? Graças a Deus, bem também. Boa Ai, noite a todos. Bela, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente já Imagina. considerando essa possibilidade há muito tempo por conta teu, da sua riqueza de conhecimento, né? A gente queria bater um papo, que além o que mais impressiona é a sua riqueza em conhecimento e a sua sabedoria. Então, a gente já queria bater esse papo há bastante tempo e eu estou muito feliz e honrada. Já quero já te agradecer de antemão, já antes da gente começar. Camila, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês. Eu me sinto sempre, é importante falar isso também, né? Que eu me sinto muito lisonjeada e muito honrada quando eu recebo esse tipo de convite, principalmente de veículos cristãos sérios que Amém. valorizam, né, o que está sendo feito. Eu acho que isso é muito legal, assim, quando o reino de Deus se une no mesmo propósito, porque infelizmente a gente ainda vive num mundo cheio de religiosidade e às vezes as pessoas acabam não compreendendo, né, que é possível ser cristão e ser uma pessoa normal. E, E precisa quebrar esses paradigmas aí. Eu fico muito feliz com essas oportunidades. ai, que bênção, Bela. Glória a Deus, viu? Bela, eu sei que a gente tem um tempinho corrido hoje, então eu quero assim já ir direto, aproveitar cada segundinho, né, com a sua riqueza. E a sua vida é uma vida muito produtiva, né? Eu te acompanho há muitos anos já, e desde todo aquele processo que você começou a ter uma mudança de mente alimentar, né, primeiro, que eu até li uma matéria legal do sedentarismo, né, ao shape dos sonhos de qualquer mulher, né? Então, assim, mas eu vejo que tudo começou pela uma mudança de mente e você se tornou uma mulher assim grandiosa, uma influencer poderosa e hoje vem usando essas armas para ser bênção na vida das pessoas, né? E glória a Deus por isso. E como assim, mulher relevante, né? Como uma mulher relevante para toda a sociedade, a gente queria conversar com você um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sobre esse mês em que a gente compartilha sobre o combate e a prevenção ao suicídio. Diante, né, de todo o seu conteúdo como atleta, mulher cristã, mãe, esposa, né? Você fala sobre isso? Como que você aborda isso com seus seguidores? Como é que é isso para você, essa campanha? Então, Camila, eu fiz uma live sobre isso, inclusive, tá postada lá no meu Insta. Eu fiz uma live sobre isso anteontem, falando justamente sobre essa questão da depressão, sobre a ansiedade. Eu recentemente abri aqui para as pessoas uma situação que a gente está vivendo, e eu não falo isso ruminando, eu não falo isso murmurando, não falo isso com ressentimento nenhum, muito pelo contrário, eu falo isso com um quê de gratidão no meu coração, porque eu sei que as coisas poderiam ser bem piores do que elas são. E elas são boas, nós somos abençoados, nós estamos sobrevivendo de glória em glória, dia após dia. Uma pandemia sem precedentes, nós estamos aqui saudáveis e a gente de fato não tem nada para reclamar, só que agradecer. Mas eu abri essa questão da ansiedade que a gente vive aqui em casa, eu escancarei meu coração, contei para as pessoas que há pouco mais de um ano, inclusive fiz um post agora também sobre isso. Eu sofro com crises horríveis de ansiedade, agora está bem controlado, mas eu tive dias terríveis, dias péssimos, de precisar de remédios fortes. E foi um período da minha vida que eu me escondi muito, eu fiquei muito reclusa porque eu não queria abrir isso com as pessoas. E eu creio que o Senhor permite que a gente passe por determinadas situações para que a gente seja forjado, para que a gente seja confrontado, para que a gente amadureça e para que a gente se torne, então, um instrumento de cura na vida de outras pessoas. E a minha filha mais velha, né? As pessoas sabem disso também, a Vi, que ela foi diagnosticada, assim, entre aspas, né? Porque eu acho essa palavra diagnóstico um pouco pesada, mas enfim, eu levei a vários profissionais e o que tudo indica, ela é uma criança que tem TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, mas está super controlada também. Então, quer dizer, a gente vem de uma genética muito inclinada para isso. Então, eu falei sobre o Setembro Amarelo anteontem, justamente para as pessoas entenderem, gente, que síndrome do pânico não é drama, que crise de ansiedade não é drama, que depressão não é drama. Muita gente fala, depressão é doença de rico, é de quem tem tempo. Não é. Depressão é uma coisa muito séria que envolve muitas vezes mais do que só as questões emocionais, envolve genética, envolve um desequilíbrio químico no nosso cérebro.
E é muito difícil quem vive, né? Quem lida com isso. Então eu fiz essa live, eu acho muito válido a gente falar sobre isso. Acho muito válido, principalmente o Setembro Amarelo, principalmente para nós cristãos que temos uma tendência equivocada de espiritualizar tudo, de falar que o que está sofrendo de depressão é um crente que está em pecado, ou é um crente cuja fé é fraca. Gente, eu falei sobre várias pessoas aqui que nós temos nas escrituras, eu falei especificamente sobre Elias, que foi um profeta tão importante e tão usado por Deus, que pediu a morte. Jó também pediu a morte, Davi o tempo todo achava que ia ser morto por Saul. Então a gente tem Moisés também pediu, não quero, não sirvo para isso. Então a gente tem que parar de espiritualizar e entender que depressão é uma doença e precisa de ajuda. Sim, é verdade. Concordo em tudo. Eu sou psicóloga cristã, então eu estou aí nessa luta, tentando quebrar esse tabu, pedindo a Deus para me ajudar a espalhar exatamente essa mensagem, né? Não tratar a ansiedade hoje com a desculpa de que é espiritual é uma negligência, tal qual se você inflama um dente, deixa aquilo ali, Deus vai me curar e não procura um dentista, né? Então, que fala maravilhosa. E eu fico feliz porque a sua voz é muito forte hoje, você é uma mulher muito relevante. Então, quando você fala, tem um peso, né? Isso é maravilhoso. E fico feliz de você ter compartilhado do seu próprio sentimento, né? Porque é difícil, né, Bela, abrir. São tantos julgamentos. Você mesmo aí colocou alguns, né? Falta de fé, falta de Deus. E são muitos julgamentos. Então, obrigado por compartilhar, porque isso faz com que outras pessoas sintam essa coragem, essa empatia, para poder dizer que estão sentindo isso também. E vem cá, Bela, como mestre em nutrição, que eu acho isso lindo, eu acompanho muito a sua rotina, como atleta, nós psicólogos entendemos que a nutrição e a atividade física colaboram muito para o tratamento da ansiedade. Como é que você enxerga isso? Sem dúvida, é o que eu falei no início, a gente precisa tirar um pouquinho do foco só nas coisas emocionais, porque muitas pessoas têm tendência de subestimar porque é algo intangível, a gente não consegue ver as emoções, mas a parte fisiológica ela é uma parte extremamente relevante também. Quando a gente olha para a estrutura do nosso cérebro, e isso assim, falando não somente da nutrição, da psicologia, mas da neurociência também, a própria teologia, porque a Bíblia não nega a ciência, a Bíblia, apesar de que naquela época não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, a Bíblia, em momento algum, nega a ciência. A Bíblia fala, inclusive, quando Deus sugere que Elias coma, que ele se alimente para se sentir melhor, de fato, os alimentos nos ajudam a combater sintomas de ansiedade, de depressão, de angústia, assim por diante. A atividade física é igual. Quanto mais nós nos submetemos a esse movimento, o qual todo ser humano necessita, nós somos seres que movemos, nós nascemos para isso, para movimentar. Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente produz, quanto mais a gente pratica atividade física, mais nós estamos propiciando a produção de hormônios no nosso corpo que nos ajudam a nos sentir melhor, hormônios do bem-estar. Serotonina, quando a gente começa a endorfina, né? Vem quando a gente começa a treinar, aquela sensação boa. Enfim, isso é muito importante do aspecto fisiológico. Além do que, para o ciclo circadiano é muito importante, porque quando a gente gasta energia, a gente vai ter uma noite de sono melhor, a gente vai relaxar mais, porque a atividade física proporciona isso para todos nós. E a alimentação também. Quanto mais a gente come errado, mais inflamado a gente fica, e o nosso cérebro é um órgão que também inflama. E o doutor Ismael, que é um psiquiatra, fala muito bem sobre isso. E isso vem sendo estudado cada vez mais. Então a gente precisa prestar atenção não só no que a gente come, mas também que tipo de atividade física a gente faz, o que a gente fala, porque às vezes o que sai da nossa boca faz muito, muito mais mal pra gente do que aquilo que entra, porque estava lá dentro de alguma forma e isso corrói os nossos ossos. Então, assim, eu falo, é uma abordagem muito integral. A gente precisa olhar o ser humano como um ser integral, corpo, mente, espírito, e cuidar desses três aspectos aí da nossa existência para combater qualquer tipo de possibilidade aí de ansiedade, de depressão e assim vai. Sim, nossa, é incrível. É uma fala muito interessante porque lembra que a gente é um tripé. Não adianta a pessoa se matar no monte orando e não cuidar das outras esferas que são corpo e que são alma, né? Isso é. Camila, só um parênteses aqui, um outro equívoco que a gente percebe muito, né, dentro do cristianismo, assim, do evangelicalismo, especificamente falando,
as pessoas acharem que malhar é vaidade. Não, não precisa disso, é vaidade. Ficar lá malhando, levantando peso, não é vaidade. Não é vaidade, é importante para o nosso corpo. A gente precisa malhar a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo. Então, deixem de besteira. Se auto-idolatrar é pecado. Idolatrar o exercício, colocar qualquer coisa no lugar de Deus, sim, é pecado. Mas vocês podem ter certeza que se Jesus estivesse aqui agora, ele incentivaria todos a praticarem atividade física e serem mais saudáveis. Sim, que legal. Ô, Bela, e foi em algum momento difícil fazer uma... porque você ficou muito conhecida a princípio por conta da atividade física, você competiu em algumas categorias também, ganhou, na verdade. Em algum momento, pergunto até por desconhecimento meu, em algum momento isso te prejudicou na sua... Quando você converteu, algumas pessoas julgando? Eu falo isso porque o julgamento existe de toda parte, né? Então, isso em algum momento foi confundido no seu caso como vaidade, ao invés de cuidado com a saúde? Porque eu, Camila, que te sigo, sei que você teve uma mudança de mente. Você se alimentava mal, trabalhava muito, faculdade, aquela correria. E uma pessoa que você conheceu que foi te ajudando, né, com essa trajetória e você foi crescendo nesse lugar. Mas às vezes a pessoa é mais superficial, julga. Para você, houve isso, um julgamento de que a atividade física, a sua beleza, tudo isso tinha a ver com vaidade, não com saúde? Todos os dias. Eu acho que esse julgamento é algo que não vai cessar enquanto a gente estiver aqui na Terra. E eu gosto muito, muito de sempre ter, assim, na minha mente e no meu coração o tempo todo a seguinte frase: a gente não deve esperar receber honra num mundo que sacrificou, que crucificou o nosso Senhor. Então, assim, não adianta a gente querer buscar aprovação no outro se Jesus, que é o único homem perfeito, eu falo que é porque ele continua sendo, não recebeu honra. Quem sou eu, né? Quem somos nós? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de julgamento. Não que a gente tenha que ser conivente com ele, mas estar preparado no sentido de saber que aquilo vai acontecer, mas seguir firme com o seu propósito. Então, o que eu posso dizer, assim, que realmente mudou, e que talvez, não sei, você possa ficar um pouco perplexa com o que eu vou te dizer agora, mas de fato, quando eu comecei era vaidade, era. E sabe por que era vaidade? Não porque eu era uma pessoa extremamente vaidosa, mas porque tudo que a gente faz que não é para honra e para glória do Senhor é vaidade, né? Já diria o sábio Salomão em Eclesiastes, tudo é vaidade. Não interessa que seja só uma vaidade focada na beleza, né? No vestuário, mas absolutamente tudo é vaidade. Tudo que não é feito para honrar e glorificar a Deus, que esse é o propósito último da criação, é vaidade. Então, quando eu olho para trás, eu comecei realmente por uma necessidade, eu era sedentária, minha saúde reclamou, e dali eu fui crescendo na rede social, as pessoas se identificavam com o meu estilo de vida, eu andava o ano inteiro com um percentual de gordura super baixo, fui incentivada a participar de campeonatos, mas quando eu conheci Jesus, eu parei, olhei e falei, cara, é tudo vaidade, é tudo vaidade. Não que eu queira parar, então eu simplesmente mudei o meu foco. Eu não queria mais fazer algo para provar nada para ninguém. Eu não queria mais fazer algo para ganhar ou ser eleita, sei lá, que eu tivesse um corpo melhor do que de outra pessoa, ou ser esse tipo de incentivo. Eu mudei realmente, é uma metamorfose, como Paulo diz, né? Uma mudança de estado, mudança completa, porque a nossa mente é renovada nesse sentido. E hoje eu percebo que tanto a minha forma de comunicar, como a minha forma de agir e de postar, é muito diferente, porque antes de compartilhar qualquer coisa, eu não estou dizendo que eu sou perfeita, nós não somos, sou miserável pecadora. Mas hoje em dia a grande diferença é que eu continuo trabalhando com a mesma coisa, mas antes de postar, eu penso, isso daqui glorifica a Deus? Isso daqui vai mudar alguma coisa na vida da pessoa? Acho que não, então não postar. Então eu filtro muito mais e eu coloco Jesus no centro. Então essa foi talvez a grande mudança na minha vida. Continuo sendo a mesma Bela, só que agora melhor. Por que melhor? Porque agora eu tenho Jesus. Então tudo de bom que tem em mim é dele. Tudo que tem de ruim continua sendo meu. Amém, Bela, que coisa linda de ouvir, quanta maturidade, viu? Eu glorifico a Deus por ouvir isso.
dessa sua liberdade para falar, da sua humanidade, do seu crescimento, da sua evolução, porque a vaidade, ela tá aí, gente. Tem até uma vaidade espiritual, né, Bela? Às vezes a gente acha que a vaidade é só física, mas às vezes tem pessoas, pastores aí, que se gabam, né, gozam com uma espiritualidade, com uma posição, e que na verdade aquilo não está colocando Jesus no centro, e a gente precisa dessa reflexão, como você bem colocou, né? E eu louvo a Deus pela sua vida por causa disso, né? E Bela, eu te acompanho, né? Já falei várias vezes, mas tô vendo que você tá num processo de retirada do açúcar, né? Tirou, na verdade, o açúcar da sua vida. Mais de 2 anos. Uau! E você acha que isso contribui para uma melhora em termos de ansiedade? Você falou que alguns alimentos são inflamatórios, né? Que inflamam até o cérebro. O açúcar é um deles? Porque eu acredito que o açúcar é o maior problema do ser humano hoje, né? Se a gente for parar para analisar friamente, o açúcar, eu não vou saber precisar agora em que século foi isso, mas o açúcar, num primeiro momento, ele era usado para conservar alimentos. Ele não era usado como um ingrediente para receitas na cozinha, mesmo porque era um alimento extremamente caro. Não tinha muito cultivo, né, de cana-de-açúcar, não tinha esse processo que a gente conhece hoje, que é chão de fábrica e se fabrica açúcar como água. Mas no princípio não. Então era extremamente caro, as pessoas não usavam para receitas. E uma vez que ele foi introduzido na alimentação dos seres humanos como um ingrediente, as coisas mudaram. Foi aí que a gente começou a perceber mais doenças, mudanças genéticas, epigenéticas, e doenças como câncer, por exemplo, né, que muitas vezes deriva aí muitas vezes não sempre, né, de células adoecidas, que pode ser muito agravado pelo consumo de açúcar. E não só isso, diabetes do tipo 2, obesidade, suas comorbidades e assim por diante. O açúcar, ele tem um alto poder inflamatório. E quando a gente fala em inflamação, a gente tem que pensar na inflamação, não somente daquela inflamação como, por exemplo, quando, sei lá, você fura a orelha, né? Eu tô com esse furo aqui que está inflamando. Essa é uma inflamação, teoricamente, boa, porque é o corpo tentando cicatrizar ali uma ferida. A gente está falando de uma inflamação que é silenciosa. Não é uma inflamação que vai ficar vermelho, necessariamente, que vai coçar, que vai doer, mas ela está acontecendo de forma sistêmica. E isso muitas vezes começa lá no nosso intestino. E o nosso intestino é um órgão que inclusive é chamado de o segundo cérebro, tamanho o seu potencial e o seu poder dentro do nosso corpo. O nosso intestino, ele tem um sistema nervoso entérico ali, ele tem neurônios dentro dele. É uma coisa muito bizarra da gente pensar que a gente tem neurônio na barriga, mas a gente tem. São trilhões de micro-organismos morando dentro do nosso intestino. E o nosso intestino... Eita, minha bateria aqui piscou, desculpa. O nosso intestino é responsável pela produção da maior parte de serotonina no nosso corpo, que é um hormônio neurotransmissor que regula as nossas emoções, dentre outras coisas, e também pela nossa resposta imunológica. Então, se a gente pensa numa alimentação que é precária, numa alimentação rica em açúcar, em fritura, enfim, gordura saturada, hidrogenada, e eu não estou dizendo que gordura saturada é inimiga, não, mas em excesso, e dependendo de onde ela vem, sim, ela pode ser uma grande vilã. A gente vai inflamando. E aí o nosso intestino para de funcionar no seu potencial máximo. Porque a gente começa a enfrentar ali uma desbiose, que é um desequilíbrio na nossa flora intestinal. O intestino para de funcionar, a imunidade é abalada, os níveis de serotonina caem, aí começa a ansiedade, gatilho para depressão, gatilho para obesidade, dentre outras coisas. Sem falar também na produção insulínica, né? O nosso pâncreas vai ficando sobrecarregado. Então, assim, é tanta coisa ruim que o consumo excessivo de açúcar causa, que, cara, se as pessoas soubessem, todo mundo ia tirar o açúcar. Sabe por quê? Porque o açúcar é uma caloria vazia. Ele não te oferece nenhum nutriente. Ele não é rico em vitaminas e minerais. Ele não é rico em proteína. Ele não é rico em gorduras boas. Ele é rico em nada. Ele é rico em inflamação e calorias. Apenas. Não tem por que a gente consumir, o ser humano não foi feito para consumir açúcar. E aí eu fui tirando, assim, aos poucos, claro, tem 2 anos e pouco que eu tirei depois de uma viagem que eu fiz para Jerusalém, e foi um propósito mesmo, que eu fiz comigo mesma, naquela viagem o Senhor me confrontou muito com relação a como nós temos negligenciado o cuidado com o nosso corpo, nesse pensamento equivocado de que o corpo é menos importante que o espírito.
Se o Senhor criou o corpo, ambos, corpo e espírito, por que que meu corpo é menos importante? Se Adão e Eva tinham um corpo, é porque Deus os criou para ter um corpo. Então eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. E aí tudo isso foi causando essa metamorfose, essa virada de chave. Hoje eu vivo muito bem sem o açúcar, mas eu não vivo sem o sabor doce. Eu consumo alguns tipos de adoçante em moderação, porque adoçante em excesso faz mal também. E vou vivendo bem, gente. No início é difícil, mas hoje a minha vida, eu acho que eu seria muito mais ansiosa se eu comesse açúcar. E você falou que já tem 2 anos. Uma pessoa até perguntou aqui, que a pessoa colocou, eu tentei sentir muita dor de cabeça. O Não, início, isso é natural? 100%. Porque pensa comigo, a retirada do açúcar, dependendo de onde você vem, dependendo da quantidade que você já consome regularmente, o açúcar ele ativa uma região no nosso cérebro que é chamado centro de recompensa. E a mesma região onde a cocaína age, onde drogas sintéticas ou, enfim, qualquer tipo de droga age. Então, quando você tira o açúcar, você entra num processo de abstinência. Porque seu corpo vai falar, cadê? Cadê aquele ingrediente que estava produzindo dopamina aqui, sensação de prazer? Cadê? Você entra num processo de abstinência. Então, você precisa superar essa primeira fase, que realmente não é fácil. A gente acha que vai surtar. Tem gente que é tão viciada em açúcar, porque de fato o açúcar é uma droga, que as pessoas ficam super irritadas, as pessoas ficam agressivas, enfim, começam a viver um processo realmente como de uma limpeza, né? Uma detoxificação de droga. Uhum. Então tem que superar essa fase aí. Não é fácil, gente, mas não é impossível. Sim, é muito bom te ouvir. E estão perguntando aqui, você tirou das crianças também? Porque é muito difícil, né? Como é que funciona isso? Olha, eu vou te falar que, como mãe, a gente já é um ser humano culpado. Você, como psicóloga, sabe disso melhor do que ninguém, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu falo com as pessoas, eu sou muito clara quanto a isso. Eu falo para as pessoas o seguinte, gente, eu escolho as minhas batalhas. E são muitas, a gente tem muita batalha para travar na nossa vida, né? E eu não quero que o meu casamento seja prejudicado por esse tipo de briga. Então eu cheguei a um consenso com meu marido, porque na cabeça dele, mas eu fui criado comendo doce, então é normal. Eu não quero proibi-las assim completamente, eu não quero privá-las de viver uma infância, digamos, né, normal. E por que normal? Você acabou de falar que não é normal comer açúcar, mas na infância a gente sabe que é quase que inevitável que elas tenham contato, né? Vai numa festinha de criança, come brigadeiro, isso e aquilo na escola. Então, assim, eu tento encontrar o ponto de equilíbrio aqui em casa. Tirar eu não tirei, mas converso sempre com elas. Eu sempre falo, filha, mamãe não come açúcar, o açúcar faz muito mal. Dá cárie, faz isso. Eu falo de uma forma lúdica, eu sou muito honesta com elas, mas eu não tirei completamente, mas comparado com alguns meses, que são alguns anos atrás, é bem menos do que era antes, bem menos. Não, sim, e sábio da sua parte, né? Porque eu acredito que se você, né, com a sua maturidade, teve que tomar uma escolha, a criança precisa também de um tempo, de uma maturidade para fazer uma escolha, né? Então, algumas imposições para as crianças, elas na verdade mais prejudicam emocionalmente, de fato ajudam, né? A coisa se aplica à carne, né? As pessoas me perguntam, as meninas comem carne? Eu não como carne há, sei lá, mais de uma década, nem sei quanto tempo. Mas elas comem. E assim, para mim, como bacharel em nutrição, como mestre em nutrição, eu sei que nessa fase é importante. Claro que elas não comem todos os dias. A gente varia, peixe, ovos, carne vermelha, frango, vou variando, mas é importante na idade delas. Quando elas ficarem adolescentes, aí elas vão decidir, quero ser vegetariano, quero ser vegana, quero tirar glúten. Aí vai ser uma decisão delas, mas o fato é, elas têm o meu exemplo. E eu tento ser, apesar de ser pecadora miserável, eu tento ser um bom exemplo, principalmente dentro de casa. Que bênção, Bela, bênção. E você falou de um negócio interessante, porque você falou que a gente está caminhando para o fim, né? Mas você falou de algo interessante que eu não quero deixar de frisar. A pessoa chega no meu consultório com crise de ansiedade, né? Com ideações suicidas, e ela fala que a necessidade do doce aumenta. E aí você falou, de fato, o doce produz uma endorfina imediata. Só que aí, pelo visto, isso acaba contribuindo para um ciclo de ansiedade, porque você falou que a pessoa ingere o doce, dá aquela sensação de conforto, mas e aí vem um rebote, não é isso? Sim, exatamente. Isso é muito perigoso porque quanto mais a gente aciona o centro de recompensa do nosso cérebro de forma crônica, mais quantidade a gente vai precisar. E a mesma coisa que acontece com a droga. Por exemplo, a pessoa que é viciada em droga,
ela vai aumentando, ela vai pulando de uma droga para outra, ou aumentando a quantidade, porque aquela mesma quantidade que outrora produzia uma grande quantidade de dopamina, de endorfina, o que for, já não produz mais, porque o centro de recompensa do cérebro foi ativado de forma tão crônica que ela precisa agora de uma quantidade maior para produzir a mesma quantidade de dopamina, por exemplo. Então isso é muito sério. E aí come muito açúcar, muito, muito, e depois dá aquela baixa de energia, dá aquela baixa, cai os níveis de dopamina, né, o nível de serotonina, e a pessoa fica pior. E não é só isso, vem a sensação de arrependimento, de vergonha, de você se odiar, de você olhar no espelho e odiar quem você vê. É um ciclo de coisas, gente, que vocês não imaginam. Isso é muito sério. De novo, não envolve só o aspecto emocional, mas sobretudo um aspecto químico no nosso corpo. Então, quanto mais a gente vai se reeducando, né, nutricionalmente falando, faz uma reeducação alimentar, não é sobre fazer dieta, eu nem gosto muito dessa palavra, é sobre você aprender a nutrir o seu corpo da maneira que ele precisa, para ele trabalhar no seu ponto máximo, para ele te entregar o que ele tem de melhor para te entregar. Ele sabe fazer as coisas, mas a gente precisa dar o quê? O fomento para que ele funcione. E muitas vezes a gente falha miseravelmente nesse sentido, porque a gente acaba suprindo os nossos prazeres transitórios do que alimentando o nosso corpo, pensando numa coisa muito mais a longo prazo. Então, nesse sentido, eu acho que você deve abordar isso no seu consultório, imagino eu, mas nesse sentido, eu acho que o mindful eating é uma coisa preciosa, né? Você comer com consciência, com atenção, presente, no presente momento, entender o que você está fazendo. Eu estudando neurociências agora, eu estou assim, encantada com o quanto o mindfulness é uma coisa maravilhosa, né? De novo, não é o mindfulness associado à religião, é o mindfulness como estratégia, enfim, De mudança de mente. cerebral para você conseguir alcançar os seus objetivos, as suas metas e realmente ter uma mente mais calma e ser mais presente, né, no presente momento. Que show, que show. Ô, Bela, não ia perguntar, mas tá todo mundo perguntando. O que é que você usa no lugar do açúcar? Eu uso, ó, geralmente eu escolho a stevia. Existem alguns adoçantes que são bons. Existe, inclusive, gente, adoçante que é feito de tâmara, de maçã. Existem adoçantes, né, de frutas, mas eu gosto da stevia. Algumas pessoas acham ela um pouco amarga ou deixa aquele aftertaste. Eu gosto. Tem o xilitol, o maltitol, o eritritol, mas esses três que eu citei agora, eles costumam dar um pouquinho de distensão abdominal, em algumas pessoas mais, outras menos, um pouquinho de gases. Às vezes dá diarreia, de novo, nada em exagero, gente. O mel, eu vi que alguém perguntou sobre o mel. Eu não tenho hábito de consumir mel porque eu gosto de mel, mas não é uma coisa que eu amo. Eu preciso do mel. Eu acho muito doce, para falar a verdade. A gente vai mudando, né? O nosso paladar, depois que você tira o açúcar, existe esse processo maravilhoso de neuroplasticidade, que você vai moldando as suas conexões neuronais e você vai, enfim, se adaptando aí a novos hábitos. E eu acho muito doce hoje em dia. Então, por isso que a stevia me atende muito bem. Alguém citou aqui o monk fruit, que é muito bom. Não sei se é fácil de achar aqui no Brasil. De novo, gente, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar orgânico, açúcar magro, é açúcar. Então, eu aconselho vocês a lerem, vai lá no Google e busca nomes disfarçados do açúcar. Você vai ver uma lista de coisas que você nem sabe, que você nem imagina que é açúcar e mas eles mudam, a indústria alimentícia acha ali uma brecha, muda o nome para poder nos enganar. O açúcar de coco é uma boa opção para quem está querendo tirar o açúcar, porque ele tem um índice glicêmico menor, é mais natural, não tem todo aquele processamento como o açúcar branco. Então, assim, se eu pudesse, eu usaria, né, o açúcar de coco ou açúcar demerara, mas acho que o de coco é melhor. Mas na minha alimentação sem açúcar adicionado não entra nenhum tipo de açúcar, ainda que seja de coco, demerara, mascavo, não entra. Então são adoçantes naturais de forma moderada. E fruta, gente. Fruta é delicioso, a gente tem que saborear as frutas que são doces e tá aí carregada de nutrientes. Eu fui numa Nutri uma vez que falou assim, a fruta é o doce que Deus fez, né? O resto não foi de Deus. Então, assim, não abra mão do que Deus preparou para você para comer uma coisa que o homem faz. Eu lembro que isso marcou muito, assim. Cada vez que eu rejeito uma fruta, eu tô rejeitando o que Deus fez, né? Que Ele preparou para mim. E aí eu fiquei com isso na cabeça e tenho conseguido fazer boas trocas, graças
É sobre isso, é sobre isso, é sobre. Eu sempre brinco assim, gente, se não vem da terra, do mar, da árvore ou do céu, desconfie, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus faz é bom. A Bíblia não diz que tudo aquilo que o homem faz é bom. Então, se foi o homem que fez, avalie melhor. Eu não estou dizendo que o homem faz tudo ruim, não, tá, gente? Tem muita coisa boa, porque todo dom perfeito vem do alto. Então, o Senhor tem dado talentos e mais talentos para vários homens e mulheres nessa terra para produzir. Mas existe muita coisa que eu falo, cara, isso aí foi o diabo que fez, porque não tem condição da gente colocar isso para dentro do nosso corpo. Alguns ingredientes que eu penso, tipo, gordura hidrogenada, glutamato monossódico. Pelo amor de Deus, gente, vamos aprender. Eu entendo que nem todo mundo é nutricionista, eu entendo que nem todo mundo é médico, que nem todo mundo é da área da saúde, mas eu penso que é um dever social e também um dever com a gente mesmo, você buscar o mínimo de informação com relação à alimentação, a leitura de rótulo, a entender lista de ingredientes. Por quê? Porque no final do dia você é o maior beneficiado ou prejudicado. Porque é você que está colocando isso para dentro do seu corpo. Então, tira uns minutos, 5, 10 minutinhos por dia, para você ler e estudar sobre ingredientes maléficos, cancerígenos, o que você tem que tirar. E quanto mais ingredientes tem no alimento, pior. Escolha coisas que têm menos ingredientes e saiba que na lista de ingredientes está em ordem decrescente. O que vem em primeiro lugar é o que tem maior quantidade e por aí vai diminuindo. Então, se você pega um alimento que tem o açúcar ali em primeiro, ou segundo ou terceiro lugar, terrível. Então, aprendam. Uau, que eu não sabia disso. É bom, obrigado pela informação. Ô, Beth, eu vou te fazer a última pergunta, te liberar. A gente passou um pouquinho de tempo, mas é a última. Tudo isso que a gente está falando, né, faz bem para nosso corpo, nossa alma, nossa mente. E esse mês, o Gospel Minas tem me dado uma força para compartilhar sobre uma música que eu fiz, que se chama Ansiedade. E essa música, eu quero perguntar a sua opinião, o que que você pensa. O refrãozinho dela é uma música, é uma música psicológica, terapêutica, né? Ela fala assim: faça terapia, leia todo dia, a Bíblia ajuda a acalmar. Aí ela continua: jogue fora vícios, faça exercícios e tenha equilíbrio para se alimentar. É uma música leve, com um refrão bem educativo, digamos assim, que tem o objetivo de trazer paz e também trazer umas ferramentinhas que podem ajudar as pessoas nesse tempo de ansiedade, né? E aí a gente ouve coisas do tipo assim: uau, essa música me abençoou, e coisas do tipo: que horrível, uma cristã falando que tem que fazer terapia, que terapia não é de Deus, que, né, todo esse tabu que a gente já vem falando e por aí vai. E você pontuou muito bem, gente, é possível ser cristão e viver nesse mundo, né, e ser uma pessoa normal. Como é que você enxerga isso hoje? Sendo cristã, para a gente encerrar, o que você diz? O que você pode dizer para o seu público hoje, enquanto teóloga, enquanto cristã, enquanto nutricionista, tudo isso assim, né, agrupado? É possível a gente ser cristão e ser normal e passar por essas lutas e fazer terapia, sim, porque isso faz bem? O que você diz para essas pessoas para a gente encerrar esse momento, essa live Ansiedade / Setembro Amarelo? Bom, grande erro do cristão, na minha opinião, um dos é querer viver na sarjeta do mundo, ou seja, se isolar. A igreja ficar ali numa bolha e ali tudo é mundo e a gente não tem que entrar ali, ponto. Existe uma grande diferença em estar no mundo e ser do mundo. O único lugar onde eu e você temos para sermos cristãos é aqui no mundo. A gente não tem outro lugar. Lá no céu todo mundo vai ser, mas aqui é o lugar que a gente tem para fazer a diferença, para ser sal e luz, para ajudar o próximo. E a gente tem que parar de espiritualizar todas as coisas, de achar que porque você é uma mulher ou um homem de Deus, que você não precisa buscar ajuda, que porque você é uma mulher ou um homem de Deus, você vai ficar ali sentado no seu sofá esperando que o milagre venha. O milagre somos nós, o milagre é todo dia, o sobrenatural de Deus está acontecendo todo dia, toda hora, ainda que eu e você não vejamos, ele está acontecendo. Quando a gente olha para a Bíblia, existem passagens, por exemplo, quando Paulo fala para o seu amado discípulo Timóteo, em 2 Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu, tenho quase certeza absoluta que isso que eu vou falar agora está lá em 2 Timóteo, que ele diz para Timóteo: Timóteo, você tem que cuidar da sua saúde, tome um pouquinho, ele devia ter problemas ali gástricos, eu não sei exatamente, a Bíblia não é clara com relação a isso, mas Paulo encoraja Timóteo a cuidar da saúde dele.
Paulo fala, inclusive, que ele deixou, eu esqueci o nome, é um nome bem diferente, mas que ele deixou o fulano de tal na casa dele lá doente, numa cidade da Ásia Menor. Então a gente vê que as pessoas adoecem, as pessoas precisam de ajuda. Nem todo mundo vai ser curado de forma sobrenatural, gente. Existem curas sobrenaturais? Existe. Lázaro foi ressuscitado, a filha de Jairo, a sogra de Pedro. Existem curas sobrenaturais. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que também não recebem essa cura sobrenatural. Ah, porque ela não mereceu? Não, nenhum de nós merecemos. Mas porque está nos planos do Senhor. Que uns caminhem por uns caminhos e outros por outros caminhos. E a gente não está no papel de julgar, mas simplesmente de buscar ajuda. Imaginem só, enfim, se Paulo, que tinha lá o espinho na carne, que a gente não sabe exatamente qual era o problema de Paulo, mas a gente sabe que era um problema de saúde. Imagine se ele tivesse se revoltado contra Deus. Ah, o Senhor não me curou porque ele pediu que Deus tirasse o espinho da carne, Deus não tirou. Ele se revoltasse contra Deus, ficasse ali sentado também, não vou buscar ajuda. Eu tenho certeza que ele buscou ajuda. A Bíblia não é clara sobre isso, não é, mas eu tenho certeza que ele fez alguma coisa sobre isso. A gente precisa fazer a nossa parte. Existe a soberania de Deus? Existe. Mas existe também a livre agência, que é a nossa liberdade de agir, de escolher, de fazer. E a gente precisa fazer a nossa parte. Terapia é de Deus. Mas busquem terapeutas que têm princípios condizentes com os seus, terapeutas que têm a mesma cosmovisão que você tem, porque isso realmente importa, mas parem de espiritualizar, gente. O psiquiatra é de Deus, todos os médicos, os psicólogos, nutricionistas, é Deus quem capacita, gente. Vamos parar de besteira. Amém, amém. Que sabedoria, Bela. Muito obrigada por dividir com a gente mais uma vez. Eu queria te agradecer. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo foi abençoado, né? Isso desmistifica muita coisa, ouvir isso de você. Reforça também, né, que a gente vem pregando e declarando isso, né? Busquem ajuda, ajuda emocional. Então, muito nos edifica, muito nos agrega. A gente te agradece muito, viu? Orar por você rapidinho e aí te despedir. Pode ser? Obrigada, com certeza. Você que está em casa, estende a sua mão e abençoa a vida da Bela em nome de Jesus. Pai, nós ministramos sobre a Bela agora. Uma recompensa que vem do alto, que vem do Senhor, que a palavra diz que não tem presente melhor que a gente pode dar para alguém que seja uma oração. E eu queria agora, Pai, agradecer a Bela com essa oração, pedindo que o Deus poderoso, o nosso Deus soberano, invada o coração dela, a mente dela e traga para ela a realização dos seus sonhos e projetos mais íntimos em nome de Jesus. Seja o que for que a Bela está enfrentando, eu creio que o Senhor já está, Senhor, com ela nesse momento, na casa dela, como ela bem colocou aqui, essa ansiedade, que ela possa, em nome de Jesus, passar por isso e continuar dando testemunho. Eu agradeço porque o Senhor levantou ela nessa geração como uma mulher referência para as nossas vidas, nesses 3 tripés, no corpo, na alma, no espírito, e a começar por mim, que sou tão abençoada por ela. Eu peço ao Senhor que derrame 100 vezes mais sobre a vida dela, daquilo que ela vem derramando em nós, através da sua palavra. Seja com ela, eu abençoo suas filhas, eu abençoo o seu casamento, seu marido, os seus projetos, eu abençoo a sua vida no corpo, na alma e na mente. E pedimos, Pai, que todo o galardão seja derramado sobre a vida dela, para a honra e glória do teu nome. Te abençoamos, Bela, toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Bela. Obrigada, meu bem. Deus abençoe, viu? Obrigada por essa oração. Imagina, é o mínimo, mas eu sei que é da parte do Senhor, então vai ser bênção na sua vida. Deus abençoe todos vocês que assistiram, que estiveram aqui conosco. Um grande beijo, que Jesus siga sendo o centro da vida de vocês. Para sempre, por todo sempre, pelo século do século, que o Senhor receba honra na vida de vocês. Amém. Com Deus, obrigada, amada. Deus